Bem, dando continuidade à introdução à cinemática, eu queria passar para vocês uma história para que a gente comece a discutir o que é grandeza vetorial. Imagina que um avião está passando, sei lá, em Belo Horizonte, tá ok? Aí o piloto avisa que ele tem 1 hora de combustível e está a 500 km por hora. Então, onde esse avião pode ter caído? 500 km em qualquer lugar. Então, ele pode estar em qualquer lugar de um círculo aí, com um raio de 500 km. Então, você dizer a velocidade é muito pouco. Seria interessante você saber qual é a rota desse avião. Se você sabe a rota do avião, você pode criar um eixo suporte. Digamos que esse avião ele faz a rota Rio de Janeiro-Brasília. Opa, já começa a facilitar. Ao invés de você procurar num círculo enorme, você só tem que procurar numa reta suporte. Então você tem a direção. Aí digamos que você saiba que ele está indo para Brasília. Aí você sabe o sentido. Então você diminui ainda o seu aspecto de busca, beleza? Então, para você saber de uma grandeza vetorial, além de saber uma quantidade, tá? A velocidade de 500 km por hora, você tem que saber qual é o eixo de suporte disso, qual é a reta, qual é a direção, ok? Eu sempre costumo dizer que direção é reta, tá? E também é interessante você dizer qual é o sentido, tá? Eu gosto de dizer que sentido é seta. Então, para você precisar de uma grandeza vetorial, é porque só um número e uma unidade não é suficiente para descrever o que está acontecendo. Você precisa também dizer qual é a direção e qual é o sentido desse elemento que vamos chamar de vetor, beleza? Bem, outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: para você descrever um movimento, você tem que ter um sistema de referencial, ou seja, onde é que você estava para começar essa história toda, tá bom? Digamos que você vê um camarada passando de bicicleta aí, nessas 4 posições diferentes. Se você está parado em relação a uma calçada, você vai ver o cara indo para frente. Agora, um exercício louco de imaginação, se você é uma pulga que pousou na roda, né, além de muito azarada, essa pulga vai ficar tonta, ela entende o movimento da roda como um movimento circular, ok? Então, o que você tem de um movimento, você tem a partir de um sistema referencial. E o que é a trajetória? A trajetória, imagina que tem um caminhão, esse caminhão que carrega areia, eles não vão soltando água pelo caminho? Se ele vai soltando água pelo caminho, a água que fica pelo caminho diz por onde ele passou. É isso que é a trajetória. O problema é que você dizer a trajetória de alguma coisa também é influenciado pelo seu sistema de referências, tá ok? Então, a partir de um sistema de referências que você pode dizer qual é a sua trajetória, beleza? Bem, já que a gente está falando de vetores, vamos falar de um bem simples, vetor posição. Quem já jogou batalha naval alguma vez na vida, sabe localizar lá, onde é que está o submarino, H2, aí tem sempre o dedinho para falar O, para dizer que é água, né? Só que o sistema referencial, em vez de você usar números e letras, você usa números e números, e você tem um vetor aí desenhado. Ou seja, a pontinha do vetor, a setinha do vetor, diz aonde algo está em relação a um sistema de referências aí no eixo cartesiano, tá legal? Aí você pode dizer qual é a posição, tá? A posição ela pode ser determinada em 1, 2 ou 3 dimensões, dependendo do que você queira, beleza? O que vem a ser o deslocamento? Olha, os vetores em azul aí, o S, é a posição que você chegou depois de terminar o movimento. E o outro vetor aí, SO e S0, né, na verdade, é a posição inicial. Então, se você estava naquela posição inicial, andou até a posição final, ou seja, da setinha para outra, você andou esse ΔS aí, tá ok? Você andou esse deslocamento. O deslocamento é um vetor que é a subtração
do vetor posição final da posição inicial. Toda vez que vocês verem esse delta aí, desconfia que é algo final menos algo inicial. Então, variação de massa é a massa final que você tem subtraída da massa que você tinha antes. Qualquer delta passa por essa ideia aí, beleza? Bem, assim, interessante que o deslocamento você também pode enxergar ele de uma maneira escalar, né? Porque, por exemplo, se você está numa estrada, você diz o quanto você andou. Quanto eu andei? Andei 10 quilômetros. Você já tem uma ideia razoável do que está acontecendo. Agora, a gente não pode confundir deslocamento de distância percorrida. Então, por exemplo, se você está no quilômetro 0 de uma estrada, vai até o quilômetro 5, volta até o quilômetro 3 e depois vai para o quilômetro 10, a quantidade que você andou não é 10 quilômetros, você andou mais. Essa é a sua distância percorrida. O deslocamento só leva em consideração a posição que você chegou e a posição da qual você partiu, beleza? Bem, o que é velocidade, pessoal? Velocidade é a relação, ou seja, quando a gente fala relação, a gente está falando de divisão, ok? É a relação entre o seu deslocamento e o tempo de deslocamento. A unidade diz muito bem isso, né? Porque é quilômetros por hora, por exemplo. Então, quantos quilômetros andou em uma hora, tá? É relação de espaço e tempo, beleza? Então, da mesma forma que você pode ver o deslocamento como algo escalar, você também pode querer saber qual é a velocidade escalar, que é a variação do espaço percorrido pela variação do tempo percorrido. É muito comum, em vez de ΔT, você só colocar T, porque o tempo inicial, como é você que está marcando, normalmente você diz que ele é 0 para facilitar as contas, tá ok? Então, é muito comum você ver, né, a velocidade, variação de espaço, tá? Dividido simplesmente por T, de tempo, o tempo da tua chegada lá, tá ok? Então, você pode ainda pensar em velocidade média, tá? Que leva em consideração o seu movimento todo, ou pensar no que é a sua velocidade instantânea. A velocidade instantânea, para você ter uma ideia inicial do que é a velocidade que você vê no velocímetro naquele instante que você está ali no carro, por exemplo. Beleza? Tem uma explicação mais detalhada que a gente vai ver adiante. Bem, para encerrar esse nosso vídeo aí, eu estou botando aí um exemplo de conversão de unidades, e esse aí é muito famoso, tá ok? Então olha só, você tem 1 km por hora. Se você quer converter para metros por segundo, 1 km são 1000 metros, e 1 hora são 3.600 segundos. 3.600 como assim? 60 minutos, 60 segundos multiplicados 3.600. Quando você simplifica isso aí, você tem 1 metro por segundo dividido por 3,6. Vendo ao contrário, né, 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Então, por exemplo, o Bolt é capaz de correr 100 metros em 10 segundos, ou seja, 10 metros por segundo, que corresponderia a 36 km por hora, tá bom? Essa daí é bom você ter no bolso, porque cai a beça, tá? 10 metros por segundo, 36 km por hora, 20 metros por segundo, 72 km por hora, e assim por diante. Beleza? Bem, é isso. Espero que tenha sido claro para vocês, tá ok? E conforme a gente for avançando, eu acredito que alguns conceitos vão ficar mais claros adiante. Por enquanto é só um abraço a todos.